Igreja, com a graça e a paz do Senhor, né? Quando a gente fala isso, é um termo assembleano, não. É para nós também. Que bom é quando a gente levanta, né? Descansado e sentindo a paz que Deus tem para nós. Ontem eu estava vendo uma live, durou 1h30. Eu chorei. Confesso que eu chorei. Porque a gente está vendo uma necessidade tão grande das pessoas, uns aproximando de Deus e outros se afastando de Deus. Pessoas que mesmo estavam na igreja, a gente está vendo afastado. Por quê? Só lê a Bíblia quando vem à igreja, só ora quando vem à igreja, só participa das coisas de Deus quando vem à igreja. Nesse momento que ficamos em casa, a Bíblia está lá guardada. Então a gente está vendo pessoas que conhecedor do Evangelho e vendo, infelizmente, se esfriando. Isso está me preocupando muito. E eu, essa semana, eu sentei na mesa com meu filho e comecei a conversar com eles a respeito. Disse para ele: filho, eu tenho coisa dentro de mim que eu estou pedindo Deus para falar comigo, porque tem me deixado muito preocupado esse momento que nós estamos passando. E depois que a gente foi iniciar, como vai ser? Eu acho que Deus tem que preparar todos nós, porque assim Deus tem me tocado muito dessa forma. Mas antes de começar a adorar o Senhor, a gente vai estar orando para iniciar o trabalho dessa tarde. Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai. Pelo privilégio, Pai, que o Senhor tem nos dado a vida, Pai. Tem nos dado saúde, Pai. Tem nos dado alimento, Pai. Tem nos dado, Pai, paz, Pai. Tem nos dado descanso, Pai, nesse momento que estamos passando, Pai. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo, Pai. Que possamos, Pai, te sentir, Pai, cada dia mais forte em nossa vida, Pai. Não deixamos, Pai, a luz do Teu Espírito acabar, Pai. Precisamos, Pai, estar focado na Tua palavra, Pai. Que possamos, Pai, ser obediente, Pai. Que possamos, Pai, fazer conforme a Tua vontade, ó Pai. Cuida, Pai, de cada um, ó Pai, que estão passando esse momento, ó Pai. Até mesmo, ó Pai, querendo desistir. Mas o Senhor tem um propósito para cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Pai, à frente de tudo que for tomado, ó Pai, na Tua igreja, ó Pai. Com cada um irmão, ó Pai. Com cada um líder, ó Pai. Com cada um, ó Pai, que faz parte da Sua liderança, ó Pai. Toma cada um em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor, Pai, sabe o melhor para nós. Que o Senhor tem o melhor para nós, ó Pai. Que o Senhor venha encher, ó Pai, da Sua paz, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença, ó Pai. Essa é a humilde oração, ó Pai, que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Sempre está tão perto, montanhas e vales.
glória, amém? Este hino tem como tema a palavra descansar, que possamos todos descansar no Senhor.
paz, né? A irmã Leonice iniciou falando sobre desejando a paz de Jesus, e essa paz que excede todo entendimento. Isso é muito gratificante a gente falar, porque é uma paz muito especial. Nada compra essa paz, porque já foi paga com alto preço, que é o sangue de Jesus. Então, uma paz que só Ele pode dar, é uma paz que excede todo o nosso entendimento. A gente poderia falar aqui durante muito tempo e não conseguiria expressar tanta grandeza que é essa paz que Jesus nos concede. A amada igreja, eu fico até emocionado pelas palavras da igreja, pela homenagem aqui colocada. Que Deus abençoe a vida de vocês, e creio que nesse tempo é um tempo de muitas emoções. Eu creio nisso, para todos aqueles que estão, né, com a vocação, com a garra, com o gás de estar pregando o Evangelho com amor. E é esse o meu intuito. Eu amo falar do Senhor, quero sempre estar alegre em poder transmitir as boas novas, e que o meu coração exulta por essa igreja, e saber que essa igreja é escolhida de Deus, e é tão bom estar aqui sendo igreja nesse tempo, tá bom? Minha gratidão e o meu louvor a Deus pela vida dos irmãos, pela vida de vocês, pela vida da igreja. Isso é de todo o coração que eu tenho a falar, e Deus sabe, né, a alegria que há no meu coração de poder compartilhar algo da parte dele com a amada igreja. E as canções ministradas desde a irmã Leonice, a irmã Juliana, enfim, elas falam de uma grandeza muito especial. De crer em Deus é descansar nesse Deus. E a gente vai estar falando hoje sobre isso. Hoje é um tema muito especial que Deus colocou no meu coração, que eu quero compartilhar. Instrumento de Deus que gera vida. Quem não quer ser um instrumento de Deus que gera vida? Eu quero, tenho certeza que todos nós que estamos aqui, nós queremos cada vez mais ser um instrumento de Deus que gera vida. E a gente vai estar falando nessa tarde, agradecendo a Deus, buscando a revelação dele sobre ser um instrumento de Deus que gera vida. Amém? Mas antes da gente abrir a palavra de Deus e ler, eu quero rapidinho passar dois comunicados à igreja. A gente, nessa semana, a gente vai estar tendo uma reunião, né, com a diretoria, de uma forma bem prática, rápida e com toda a prevenção também, para tratarmos dos assuntos já colocados para nós, sobre cultuar, sobre levar, então, nesse tempo, uma determinação e uma forma ágil de a gente poder cultuar num número pequeno, ainda reduzido. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe sua casa, sua vida. E uma forma que a gente vai ter de fazer isso ainda mais na quarta-feira e também no domingo. Então, já retornamos na quarta-feira em menor número, principalmente com toda a prevenção, e a gente vai estar reavaliando melhor esse retorno, né, diante das orientações, diante da prevenção. Enfim, na terça-feira a gente vai estar falando sobre isso na reunião com a diretoria. E na quarta-feira teremos então um culto com número reduzido aqui, bem reduzido mesmo, é uma reunião de oração. Então a gente vai estar com o Benedito, o Norival, o irmão Nilo, na organização aqui desse culto, desse momento de oração. E na sexta-feira nós iremos continuar com a nossa programação online, ou seja, Conexão e BVG, Conexão Igreja Batista em Vargem Grande, às 7h30. Você que tem a possibilidade, a gente está no uso do Google Meet, que é uma ferramenta muito boa para a gente reunir, né, e todos ali terem a condição de participar, de se manifestar. Enfim, está sendo uma ferramenta muito boa para que a gente possa
cultuar mesmo a nossa casa, mas com a interação maior através da ferramenta Google Meet. Tá bom? Mas vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero que você abra comigo em Êxodo 1, capítulo 1, os versículos de 15 a 22. Êxodo, capítulo 1, versículos de 15 a 22. A gente vai estar compartilhando com a igreja, instrumento de Deus que gera vida. Você que está abrindo a Bíblia aí, você que vai ouvir essa mensagem e vai cultuar a Deus ao ouvir essa mensagem, pense comigo. Pare e pense, você que está abrindo a Bíblia, você é um instrumento de Deus que gera vida. Você gostaria de ser, ou melhor, se você não se sente ainda, você gostaria de ser um instrumento de Deus que gera vida? O que nós precisamos aprender para que sejamos um instrumento de Deus que gera vida, ou que nós venhamos a continuar a ser um instrumento de Deus que gera vida, para que você não abra mão dessa preciosidade. E diz assim a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 1, versículos de 15 a 22. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, da quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, até aquele momento. Queridos, a história muito interessante. A palavra de Deus, na verdade, ela é tão preciosa que ela nos dá uma direção muito especial. A cada momento que a gente vai lendo a história e vai aprendendo a luz das Escrituras, ou seja, a palavra de Deus é a única fonte que nós temos de sabedoria, de conhecimento, para aprendermos como viver nessa terra. Se nós formos buscar no mais alto conhecedor de cultura, de inteligência, a gente não vai ter um esclarecimento conforme a palavra de Deus. É interessante isso. Mas por que eu quero frisar tanto isso? Porque diante do decorrer da evolução e de muitos pensadores, muitos têm dado mão à palavra de Deus achando que é uma coisa comum. A irmã ainda falou a respeito aqui sobre a gente cada vez mais se esforçar para buscar as Escrituras, principalmente nesse tempo. E eu aprendo aqui e quero compartilhar com a amada igreja, em primeiro lugar, porque logo assim que faleceu José, está lá no versículo 6, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, ou seja, José faleceu, se levantou outro faraó que não conhecia ali as Escrituras, os fatos com José, e ali se instaurou uma grande perseguição ao povo de Israel, aos hebreus, conhecidos como os hebreus. Eu queria chamar a sua atenção em quem foram essas mulheres, ou seja, Sifrá e Puá. Qual a situação que elas enfrentaram? Né? Quem foram essas mulheres? E qual a situação que elas enfrentaram? E mais ainda, como essas mulheres reagiram? Ou seja, como elas enfrentaram e o que elas produziram? É isso que eu quero que você, a princípio, coloque na sua mente a respeito do que essas mulheres, quem foram essas mulheres? Para falar a verdade, essas mulheres foram mulheres
Aqui, o povo hebreu é o povo de Israel, o povo que foi separado, o povo que pertencia ali a uma linhagem escolhida por Deus, ou seja, um povo separado. E a Bíblia fala, declara nos primeiros versículos, que embora tenha se levantado o novo rei sobre o Egito e não conhecera José, ele disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com nossos inimigos, peleja contra nós e saia da terra. Então, ali o faraó, quem era o governante principal ali, daquela nação, ele começou a ter medo, começou a sentir medo, porque como esse povo hebreu crescia, como esse povo hebreu aumentava, e ali saindo maior número, poderia então levantar guerra contra ele. Então ele começa a ter uma certa preocupação e começa a perseguir o povo, ou seja, os egípcios puseram sobre ele feitores de obra para os afligirem com suas cargas, e Israel tinha que edificar cidades celeiros, como Pitom e Ramessés, ou seja, mas quanto mais o afligir, tanto mais se multiplicava esse povo. Mas é interessante isso, por que Deus permitiu que esse povo separado dele passasse aí por essa perseguição? É para a gente pensar. Na verdade, Deus permitiu que o povo passasse por essa perseguição, porque existia um propósito de Deus para aquele povo, naquele momento, naquele lugar. Ou seja, ali no Egito. Porque ali, pela poderosa mão de Deus, aquele povo ele não ia se misturar com outros povos que eram pagãos, ou seja, que cultuavam outros deuses. Então, Deus permitiu que aquele povo, mesmo diante daquela opressão, vivesse naquele lugar, para que ali se preservasse o propósito, o sentido maior daquele povo cultuar a somente um Deus poderoso. Ou seja, o povo hebreu era um povo escolhido por Deus, e hebreu, na verdade, significa o povo da lei do rio, ou seja, um povo separado, um povo que amava somente um Deus, o Deus Jeová, o Deus que fez céu e terra. E é interessante a gente saber disso, sabe por quê? Porque às vezes a gente fica em questionamentos, por que a gente às vezes passa por aflições, e nós que somos povo escolhido de Deus, nós que somos uma nação santa, escolhida. Mas a gente precisa buscar ouvir a voz de Deus e entender do propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa geração. É isso interessante, porque nesse tempo, muitas pessoas, como disse a irmã, estão dando a mão e deixando de buscar a palavra de Deus, deixando de servir a Deus, deixando de cultuar esse Deus. Tamanhas aflições que estão passando. Mas que a gente possa, nesse tempo, fortalecê-los e ficarmos fortes também, fortalecidos. Mas quem foram essas mulheres? Cifrá e Puá. Cifrá significa claro como o dia, limpo. O nome Cifrá no original significa isso, claro como o dia, limpo. E Puá, esplêndida, maravilhosa. Ou seja, eram mulheres parteiras hebreias. Era comum as parteiras naquele tempo não gerarem filhos. Eram mulheres estéreis, não podiam gerar filhos. Olha só que interessante, era comum isso. E em terceiro lugar, pertencia ao povo hebreu, ou seja, um povo judeu, como eu falei, um povo do outro lado do rio. Existia um certo preconceito a respeito disso. Mas essas mulheres, Cifrá e Puá, foram mulheres escolhidas para cumprir um propósito. Existia um propósito para que elas pudessem gerar vida. Elas foram separadas ali para uma força de perpetuar a herança. Presta bem atenção. Então, quem foram essas mulheres? Com um grande compromisso em suas mãos. Quando o faraó então
Jacó chamasse as duas mulheres para que elas cumprissem uma ordem, pare e pense comigo, que ordem essas mulheres resolveram ouvir? Uma ordem de alguém que estava colocando para elas um pedido que era custo de morte, ou seja, se não atendesse, elas poderiam realmente morrer, porque estavam desobedecendo a ordem de Faraó. Mas o que essas mulheres resolveram fazer? Por quê? Porque essas mulheres não enfrentaram qualquer situação. Em primeiro lugar, elas eram impedidas de gerar, ou seja, não poderiam ter filhos. Já devia ter um sentimento, porventura, de revolta. Presta bem atenção, principalmente naquele tempo, a mulher que não gerava era uma mulher colocada como descaso. E era comum, você já imaginou, como se Frei Poá chegasse a uma casa que iria gerar filhos e elas ainda não tinham esse prazer de carregar os seus próprios filhos. E ter que dar condição de carregar filho de quem ele estava indo ali para facilitar o parto. É muito interessante isso. Outra questão, que qual situação que ela enfrentava também? A segunda, de opressão, de dura servidão. Já imaginou? Tem gente que, se você falar, poxa, vamos ajudar na igreja, vamos servir o Senhor, ele ia falar, não, mas isso aí é muito para mim, eu não quero participação, isso é muito para mim, não quero, eu não quero. Não é uma coisa de você estar naquilo que Deus confiou e te deu dom para fazer. Eu não estou falando isso, eu estou falando de que no momento de você pegar e você justificar e não fazer nada para a obra de Deus. Ou seja, essas mulheres aqui, qual situação que elas enfrentaram? Opressão de dura servidão. Eram mulheres que tinham a dor da perseguição, ou seja, a dor da fragilidade. Ser perseguido não era mole. Já pensou quando aquelas mulheres entravam naquela cidade, entravam ali para o Egito afora, e saber, não são hebreias, elas não podem sentar à mesa, elas não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, porque são hebreias, tem que ficar de lado. Então não participavam das coisas que o Egito participava. Assim eu entendo que essas mulheres passavam por grande fragilidade, ou seja, você não serve para nada, fique de lado. Assim que era a visão. Em terceiro lugar, uma ordem da voz do opositor, elas tinham que atender. Você já imaginou? Qual a voz que nós escutamos hoje? Você pode estar dizendo assim, Judrique, a voz que eu escuto é somente a voz de Deus. Maravilha, maravilha. Se nós escutamos somente a voz de Deus, maravilha por isso. Mas qual a voz que iremos seguir? Será que é a voz de Deus realmente, amados? Será o que nós escutamos é a voz de Deus, mas nós seguimos a voz de Deus? Ou será que a voz que nós seguimos é a voz do opositor? Qual é a voz? É melhor seguir, senão esse dinheiro não será seu. Assim é a corrupção. Faz isso, senão você não vai ter esse dinheiro. E aí a pessoa se corrompe. Qual é a voz hoje que as pessoas estão procurando ouvir? É a voz do opositor ou é a voz de Deus? Porque quantas pessoas ouvem assim, você não precisa ir à igreja, porque a igreja somos nós. Queridos, nós somos igreja sim, templo do Espírito Santo. Mas eu já falei aqui, vou repetir, você que me ouve, entenda, não sou eu que falo, mas a Bíblia que fala que Jesus vai casar com a igreja. E a igreja não é só eu, não sou eu somente. A igreja é um ajuntamento de santos que irão subir com Jesus nos ares. Então a igreja existe. Igreja é para ser seguida, a igreja é para existir e ser vivida. O interessante é isso, eu não preciso ir à igreja, porque a igreja somos nós. Você não tem condição, hoje ainda,
de fazer como igreja o que é o papel da igreja. É muito forte isso, né? Mas a igreja tem um propósito, tem um papel. E no final a gente vai estar falando melhor sobre isso. E você vai entender melhor. Mas em terceiro também, você vai dizimar para quê? Para dar dinheiro ao pastor? São vozes que nós estamos acostumados a ouvir, acostumados a lidar. Não precisa orar, porque Deus já sabe o que você vai pedir. Então não precisa orar. Olha só, as vozes que ecoam, não precisa trabalhar, porque Deus age no silêncio. Então você pode cruzar os seus braços. Que voz que nós estamos ouvindo? É interessante porque nesse tempo, essas parteiras tiveram que dar atenção a uma voz, porque elas ouviram uma ordem da voz do opositor, mas o que elas fizeram, com a voz que elas seguiram. Em quarto lugar, pare de falar hoje, ou seja, cesse sua boca, feche sua boca, deixe de falar do amor de Deus. É isso que às vezes uma voz ecoa lá fora. Para que você vai falar das boas novas? Para que você vai falar da Bíblia? Para que você... Irmãos, parece que é uma nuvem que paira no ar, querendo calar a igreja, querendo calar a voz da igreja nesse tempo. Não é só um sistema de pandemia que a gente está tendo, de prevenção, não é isso que eu quero falar. Isso é uma forma que nós tivemos que enfrentar algo novo que nós não contávamos com isso. Mas não é isso que eu estou querendo apontar. Isso é uma forma de prevenir. Agora eu estou colocando uma forma de querer calar a igreja, ou seja, desanimar a força da igreja. Essa voz que eu quero atentar nos amados. Essa voz que eu quero. Essa voz é a voz do opositor? Ou é a voz do nosso próprio eu? Porque quando nós estamos desanimados, o primeiro ponto a querer falar é agir com as nossas vontades, ou seja, eu estou fragilizado, eu estou desanimado, realmente eu quero ficar no meu canto. Esse é o próprio eu. Quebrantamento, eu aprendo, é que é nós chegarmos diante de Deus e nos quebrantar. O que significa isso? É fazer morrer a nossa própria vontade. Isso é o nosso quebrantamento. Quando eu estou quebrantado diante de Deus, eu estou procurando me esvaziar, para que a vontade de Deus possa me suprir. Essa é interessante. Ou seja, Faraó decretou morte. Faraó decretou morte. Quando eu aprendo que o instrumento de Deus gera vida, como é que eu vou ouvir palavra de morte? Como eu vou dar atenção à palavra de morte? Ou seja, quis enfraquecer a nação escolhida, tinha abominação aos pastores de ovelhas. Naquele tempo, o povo hebreu era um povo reconhecido também por pastorear ovelhas, e principalmente os egípcios, eles tinham totalmente abominação ao pastor de ovelha. Eles não queriam que o pastor de ovelha fosse reconhecido, não era ali algo bem-vindo para eles, enfim, eles tinham abominação aos pastores de ovelha. Olha só a situação que essas mulheres enfrentaram. E quis exterminar as leis do monoteísmo, ou seja, exterminar as leis que aplicavam de Deus. As leis colocadas lá no início, por Deus, colocando as leis do povo. Por que eu estou falando a respeito disso? Chamar a nossa atenção, sabe por quê? Porque assim como essas mulheres enfrentaram situações difíceis, desanimadoras, nós também enfrentamos. Nós também nos dias de hoje enfrentamos situações bem parecidas, querendo principalmente tirar de nós a forma que nós cultuamos a Deus, a forma que nós falamos sobre Deus. Para pensar sobre isso. Que voz que ecoa aí fora, que tenta nos calar? Talvez é uma voz que chegue com grande brandura, sutileza diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, e vai colocando: não faz isso não. Não faz isso não. Para que você
você vai fazer, para que você vai gastar seu tempo, a verdade é essa. E a partir daí, vai minando e tracionando, principalmente, aqueles que estão quebrantados diante de Deus, que se sentem compelidos de fazer a vontade de Deus. Porque eu aprendo o seguinte, porque essas mulheres, elas puderam dar ênfase a uma voz e agir de acordo com o que essa voz colocou para elas. Elas não atentaram para a voz do opositor, e sim seguiram a voz do grande Deus. Eu aprendo então que, queridos, nós iremos enfrentar situações em que nós precisamos ficar com os ouvidos bem abertos, atentos. A que voz nós estamos ouvindo? Qual a voz que nós estamos ouvindo? Preste bem atenção. Talvez a voz que vai entoar para nós, que vai ecoar, não seja a voz do opositor, mas seja a voz do próprio eu. A nossa vontade pecaminosa, a nossa vontade que nos coloca numa situação de querer que a gente curta em pouco tempo uma felicidade ilusória. É assim. Eu aprendo que é tão perigoso isso, porque quando a gente está distante e ouvindo outras vozes, parece que a nossa atenção fica voltada somente para aquela voz insistente que fica falando: olha, deixa isso, deixa de servir, não vai ler a Bíblia agora não. Para que você vai ler a Bíblia agora? Você está cansado. Você vai orar agora para quê? Você está cansado? Não precisa não, não precisa não. Então eu aprendo o seguinte, que a voz, quando a voz vem, nós precisamos ouvir para agir. Se nós vamos agir diante de uma voz do opositor, a gente vai errar. Se nós vamos agir diante da voz do próprio eu, a gente vai errar. Mas quando nós agimos diante da voz de Deus, a gente só vai acertar. E eu aprendo então com essas mulheres, como elas reagiram. Como essas mulheres reagiram? O que elas fizeram? Em primeiro lugar, no versículo 17, diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Então elas tomaram um passo interessante. Em primeiro lugar, o que elas fizeram? Elas reagiram. E elas reagiram em servir a Deus. Ou seja, quem decide, presta bem atenção nisso, amado, quem decide servir a Deus tem que ter caráter. Ou seja, não deve sentir prazer em estar em outro lugar. É interessante isso. Quem decide servir a Deus não tem prazer em outras coisas. Eu aprendo com essa mulher aqui, com essas mulheres, Sifra e Poá, essas parteiras, que quem aprende a ouvir a Deus, reagir e servir a Deus, não tem prazer em outros ambientes. O grau da gente medir isso, não tem prazer. Eu conheço pessoas e que buscam prazer de estar em lugares errados, em horas erradas, e fazendo as coisas erradas, e passam a semana totalmente abatidos, cheios de problemas. Eu conheço pessoas que eles trocam tudo, deixam a família, deixam tudo para estar em roda que não vai levar a lugar nenhum, e só ali destruição, só busca de prazeres errados, só distanciamento, só ilusão, e essas pessoas acham que ali está conseguindo ter prazer nessas coisas, mas não estão, são totalmente enganados. Ah, Judrico, mas como que seria isso? São lugares que Deus não se agrada, e essas pessoas procuram estar. Talvez pessoas dentro da sua própria casa estão fazendo da casa um lugar assim, estão fazendo da casa
Para quem ama música, quem gosta de música, precisa entender isso. Porque música é algo que invoca, chama. Então o que você está chamando? Colocando outras músicas na sua casa. Existem músicas que vão invocar e buscar a presença de Deus. Agora existem músicas que vão invocar e buscar a presença de demônios. Então o que você prefere invocar? Você prefere invocar demônios na sua casa ou você prefere invocar a presença de Deus no seu lar? Essa é interessante. Quando você decide servir a Deus, não tem prazer em outros ambientes. Mas é interessante que muitos estão tão fragilizados, abatidos, que estão trocando a casa de Deus, servir a Deus, por outros ambientes. Infelizmente. Mas eu aprendo, essas mulheres reagiram em como essas mulheres temeram a Deus. E o que significa temer a Deus? O que significa isso? É você entender que você precisa, que nós precisamos buscar a Deus no Espírito e verdade. Jodrick, você colocou que em determinado lugar não está a presença de Deus. Não é, Deus é onipresente, Ele pode estar em todos os locais. Não há limite para que Deus possa agir, não há. Deus é Deus. Mas existem locais que agradam a Deus, existem locais que não. E como que eu quero perceber isso? Em primeiro lugar, o lugar onde nós vamos, frequentamos, fala muito do que nós somos. O lugar onde nós frequentamos fala muito do que nós somos. As músicas que nós ouvimos falam muito do que nós somos. Quer fazer um teste? Não faz não. Porque isso é confirmado se você fizer. Passa desde a manhã até a noite ouvindo a música triste. Eu quero ver se você no final do dia, a hora que você deitar, você vai dar gargalhada. Não tem como. Passa a ouvir uma música somente de coisa ruim. No final você vai estar pensando em fazer coisa ruim. Para você ver como que atrai e invoca. O lugar onde nós vamos, frequentamos, fala muito do que nós somos. O que nós cantamos, fala muito do que nós somos. Jodrick, eu devo parar de ouvir música mundana? Sim. Sim. Eu também faço isso. Não quero ouvir, não quero que entre na minha casa. Não quero. Sabe por quê? Porque há ambientes que só tocam essa música. Infelizmente, às vezes eu tenho que ouvir, porque em outros lugares está tocando, eu não tenho como sair, por exemplo, dentro da minha casa. Às vezes um vizinho não coloca para ele, coloca para a cidade. Então eu tenho que ouvir. Mas não me faz agradar de maneira nenhuma. Eu procuro até sair, vou fazer outra coisa, vou tentar esquecer. Mas isso acontece. Mas eu não tenho prazer. Não tenho prazer. Embora gostar de instrumento, gostar de alguns instrumentos que eu amo, gosto, mas eu quero usar esses instrumentos para louvor e honra da glória de Deus. Então eu não quero ouvir com outros cantores sobre esses instrumentos que tocam até bem, né? Tem habilidades, não dons, habilidades, porque dom é diferente de habilidade. Eles têm habilidades para tocar esses instrumentos, mas não usam para a glória de Deus. Então para mim não serve. Eu prefiro ouvir e ver ali o tocar de pessoas que têm o dom, que usam para a glória de Deus. Em segundo lugar, temer. O que significa temer? Elas temeram a Deus. Então, para hoje, eu ser um instrumento que gera vida, eu preciso temer a Deus. Mas temer a Deus é ter medo? Não. Temer a Deus é um sentido muito mais amplo e profundo. Ou seja, temer a Deus é justamente produzir ações sábias, saudáveis, escolhas. É você entender que Deus age dentro de nós, através de nós. Por quê? Porque essas mulheres, elas temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenaram o rei do Egito. Ela
o que o rei do Egito ordenou. Por quê? Porque elas temeram a Deus. Não é simples coisa, amados. Temer a Deus é colocar uma posição para nós de sabermos falar não na hora correta. Talvez vai vir algo para a nossa porta, o emprego talvez vai proporcionar algo para nós, que a gente vai ter que falar não. Mas Rodrigo, como assim? Não. Se não é a vontade de Deus, se não é a lei de Deus, se não está no princípio da palavra de Deus, é dizer não. É dizer não. E temer a Deus é isso. Não fizeram o que ordenaram o rei do Egito, ou seja, temer, o temor do Senhor, não é terror, o temor do Senhor é produzir ações sábias, saudáveis, escolha saudável. Ou seja, qual é a nossa escolha? Qual é a nossa escolha, querido? Você como igreja hoje, você tem qual escolha? Temer a Deus ou ouvir a ordem do opositor? Porque essa ordem está aí. Essa ordem está aí, querido, para nós como igreja. Ou ouvir a voz do próprio eu de erro, de falta de sabedoria. Porque só tem como a gente ter sabedoria, é temendo a Deus. Não é? Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que é sabedoria? Teme a Deus. Por que eu hoje não faço a coisa errada? Por quê? Porque eu temo a Deus. Porque eu temo a Deus. Por que hoje você não procura andar mais de caminhos tortuosos, caminhos errados? Por quê? Por que você, igreja, hoje não faz isso? Porque você teme a Deus. É o princípio de sabedoria. Aí quando nós temos ações sábias, ações saudáveis, ou seja, vai produzir vida, luz para nós. É interessante isso. Uma vez eu no trabalho, assim que eu tinha me convertido, no trabalho eu recebi uma proposta bem tentadora. No momento assim que eu mais precisava, era praticamente dobrar o meu salário, era um certo status dentro da empresa, era um cargo que eu até em outro tempo almejava ocupar, que era um cargo superior, ou enfim, além do bom salário, tinham várias questões. Eu trabalhava numa rota muito extensa, então eu não precisaria mais ficar numa rota extensa, ficaria já perto de casa, enfim, cheia de propostas. Mas eu teria que representar, vender um produto que era com bebida alcoólica e que esse produto traria um benefício para a empresa em termos de venda, né? Produto industrializado, bem conceituado, na mídia era bem colocado, enfim, mas os meus padrões e as minhas instruções já me esclareciam totalmente sobre aquele produto. E pensa numa forma que eu tentei de não aceitar essa proposta. Mas o patrão, com a forma dele, sabia que era produção para a empresa, né, que era um produto que iria trazer o lucro correto para a empresa. Ele não quis ouvir não como ter resposta. Só, você não tem condição de nada? Não. Mas, amados, eu temia Deus. E eu coloquei diante de Deus essa situação. Eu não posso ficar desempregado, eu não posso perder. Eu estou diante da situação difícil, Senhor. Coloca as palavras sábias na minha boca, mas que eu não prejudique a empresa, negando, mas que eu também não assuma, porque esse cargo não é meu, isso não me pertence. Interessante, amados, que quando você teme a Deus, você está seguro. Quando você crê em Deus, a segurança vem. Deus tranquilizou
no meu coração: olha, você fique tranquilo, era só a palavra de Deus, fique tranquilo. Mas, diante do temor, requer a sua atitude, requer o seu esforço. E eu precisava tomar decisão. E a minha decisão foi não ocupar aquela cadeira, negar, porque eu não era favorável à bebida alcoólica, principalmente a destruição de muitos lares. Enfim, embora uma bebida sendo liberada, mas não condiz com as leis e a palavra de Deus aplica a respeito de bebida forte. E eu fui totalmente experimentado ali, fui provado. Mas, glória a Deus, eu fui aprovado. Eu não fui mandado embora da empresa. Ele tinha toda a justificativa de mandar e colocar outra pessoa no meu lugar. Mas não foi feito isso. E diante disso, eu ainda ganhei uma confiança ainda maior para quem estava superior a mim. Porque eu fui honesto, coloquei a minha posição e coloquei que eu não iria produzir, porque eu não acreditava naquilo. Aquilo para mim era um mal e não um benefício. E que eu poderia mostrar diferente trabalhando com os produtos. E Deus me honrou. Deus me honrou. E eu pude sair com o coração conforme nós louvamos aqui, com descanso. O meu coração pode descansar. Então, temer a Deus é isso. É um passo que a gente tem que dar de confiança em Deus, para que as nossas ações sejam sábias e saudáveis, ou seja, a gente tem uma boa escolha. Então, qual é a nossa escolha hoje? Qual é a nossa escolha hoje? Você, como igreja, o que você escolhe hoje? E para a gente finalizar, o que elas produziram com a reação que tiveram? Ou seja, com a reação que elas tiveram, o que elas produziram? No versículo 20, fala claramente isso. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Ou seja, houve multiplicação. Uma igreja hoje ser uma ferramenta escolhida por Deus, que gera vida, ela precisa entender que para multiplicar, ela precisa obedecer a Deus. Ela precisa entender que, como as parteiras, Deus fez bem as parteiras, fará bem a todos nós que somos igreja, nós, igreja de Vargem Grande, para que haja multiplicação. Então, quando você é instrumento de Deus para gerar vida, você pode entender que vai multiplicar. Talvez hoje a gente não esteja vendo isso, não desfrutando isso, porque ainda algo nos falta como escolha. Segundo lugar, no versículo 20, tornou forte, ou seja, força. O que significa isso? O povo aumentou e se tornou muito forte. O que mais nós queremos hoje é sermos instrumentos de Deus que gera vida. O que mais nós queremos hoje é sermos um povo forte. Mas para sermos um povo forte, nós precisamos ter uma reação de acerto, de sabedoria. Mas como assim, Jolique? Como assim? Eu só quero rapidamente ler lá Apocalipse. Apocalipse 3, eu vou adiantar, já vou ler, depois em casa você pode também abrir a Bíblia e refletir. 3,7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, ei que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, olha só, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei com alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque aguardaste a minha palavra, a minha perseverança, também eu te guardarei da hora
aprovação. Pensa que ser igreja é não ser provado? Pensa que ser igreja é não passar por provação, mas só vai vencer aquele que diante da provação está aos pés do Salvador, ou seja, perseverar em Jesus. Somente esses, queridos. Por isso, não fique assustado diante das provações. Entenda que Deus está conosco. Entenda que Jesus é que nos vai colocar de pés, porque Ele fará vir diante da provação. Guardarei, irá nos guardar diante da provocação, diante da provação. Então, Ele, somente Jesus, está agindo em nosso favor e irá nos guardar. Quando essa carta fala à igreja de Filadélfia, fala uma igreja de pouca força. Talvez quem olha para nós hoje fala assim: quem vai de igreja? Faz assim. Lá, quem és tu? Mas presta bem atenção. Talvez para nós, aos olhos humanos, é pouca força. A igreja vista por Deus. Essa é a igreja que nós somos analisados por Deus. Uma igreja onde Deus tem um cuidado especial para conosco. Deus tem olhado para nós. Talvez alguém esteja tentando colocar com a voz de opositor que nós temos pouca força. E até mesmo para nós entendemos isso, temos pouca força. Mas aqui a garantia é que na hora da provação, quem nos garante que é aqui que a garantia que Jesus, olha só, veio sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome tua coroa. Então conserve, querido, igreja de Vargem Grande, conserve o que você tem. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e de jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. E para finalizar, constituiu família. Há um ventre improdutivo constituiu família. Pensa nisso. As parteiras naquele tempo eram estéreis, mas olha o que o texto diz. Olha só. E porque, lá no 21, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Lembra do sonho das parteiras? Talvez elas tinham esses sonhos. Iam lá para pegar filhos dos braços de outras, não delas, mas porque temeram a Deus, porque obedeceram a ouvir a voz de Deus. Deus constituiu famílias, ao ponto que esse gosto, esse sentimento de vitória, elas pudessem ter. O que hoje, você que veio aqui hoje, eu que estou aqui, posso pensar: eu gero vida. Essas parteiras com atitude, elas puderam gerar vida. Você já imaginou o que elas seriam conhecidas? Se fraguar, se fizessem morte, iriam ser conhecidas como assassinas, mulheres que fizeram erro e não aceitam. Porque essas mulheres ouviram a voz de Deus. Elas são conhecidas até o dia de hoje como geradoras de vidas. E assim como elas geraram vida, o povo de Deus, para a separação de Deus, houve vida na casa delas. Eu quero vida na minha casa. Quem não quer? Eu quero ser instrumento de Deus que gera vida. Eu quero. Mas quem que vem aqui não quer? Mas nós precisamos dar passo, Deus. O primeiro passo é ouvir a voz de Deus e não a voz do opositor, não a voz do próprio eu. O segundo passo é temer a Deus. Temer a Deus. Não ter medo.
você que ouve, que vai ouvir através dessa ferramenta, que é esse vídeo, que você possa cultuar, mas cultuar de uma maneira de quebrantamento. Quebrantamento com arrependimento, quebrantamento com temor e quebrantamento com ouvir as boas novas da remissão. Que você possa estar com o coração quebrantado, assim como o meu está agora. E eu quero colocar para Deus, mais uma vez, os meus sentimentos, e que você acompanhe comigo, e que você também coloque para Deus os seus sentimentos de quebrantamento diante dele. Oremos. Grande e amado Deus, nós queremos, Pai, mais uma vez te louvar e te bendizer por esse momento. É um momento rico, ó Deus, porque nós sabemos, assim como o salmista declara, que mais vale um dia em tua casa do que 1000 em outra parte. Nós entendemos isso. É precioso podermos estar aqui, mesmo com um número reduzido, mesmo com muitas pessoas, Pai, que eu sei que gostariam de estar aqui conosco, mas não podem, por prevenção, por precaução, mas que o Senhor fale ao coração delas também, de uma forma que somente o Senhor pode. Mas é maravilhoso podermos estar aqui, Pai. O Senhor permitiu isso. O Senhor fez esse dia para nós. Não foi ninguém que fez esse dia, e sim o Senhor. O Senhor que faz os nossos dias. O Senhor que tem poder para isso. E por isso nós reconhecemos e somos gratos. Somos gratos por esse dia. Somos gratos por essa oportunidade. Mas, Pai, entendemos que nesse tempo nós não podemos parar. Não podemos parar, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu como igreja. Por isso, fortalece teu povo, Pai. Nos fortalece, Deus. Nos dê entendimento. Nos dê sabedoria, Pai. Nós buscamos hoje do Senhor, Pai, sabedoria, para que tenhamos ações sábias. Foi colocado aqui, Pai, alguns relatos, ó Deus, que tanto nos entristece, ó Deus, que são pessoas abandonando a fé. Pai, nos livra disso, em nome de Jesus. Fortalece o teu povo. Que aqui, Pai, mesmo que alguns olhos vejam e achem que somos fracos, mas nós somos fortalecidos no Senhor, e por isso o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso bem presente, o Senhor que vai à frente. Por isso nós somos fortalecidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós sabemos disso, Pai, mas nos ajude na nossa limitação, Senhor. Cuida de nós mais uma vez. Nós sabemos que assim como essas parteiras, ó Deus, puderam ali prevalecer e somente obedecer ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa mente, o nosso entendimento esteja somente canalizado nas tuas verdades, nas tuas premissas, nas tuas leis, Pai, em nome de Jesus. Santifica o teu povo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E mais ainda, Deus, nós queremos as bênçãos do Senhor, elas que nos enriquecem, não nos acrescentam dores. As bênçãos do Senhor venha, caia sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus que nós pedimos, suplicamos. Oh, Pai, que as boas novas do Senhor enchem os nossos lares, Deus, todos os dias, para que haja alegria, que haja festa, que haja, Deus, momentos de louvor, que haja, Deus, cada vez mais, ao sentarmos à mesa, Pai, bons momentos na nossa casa. Em nome de Jesus nós pedimos isso. Cuida dos nossos lares, Deus. Cuida das nossas casas, Pai. Somente o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso toda dissensão, toda discórdia, toda contrariedade, Pai, nós aniquilamos o nome precioso de Jesus, porque nós queremos ali na nossa casa um manancial de bênçãos, um manancial de alegria, um manancial de paz. Mais uma vez nós te rogamos isso, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos leve na tua santa paz. Cuida da tua igreja, Pai, que o Senhor ama tanto, que é a Igreja Batista Imagem Grande, que o Senhor ama, das nossas decisões, Deus, daquilo que iremos tomar diante, ó Deus, no decorrer da semana. Cuida da tua igreja, Pai, e que tenhamos resposta nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão ausentes, que estão diante
do trabalho, Deus fortalece, enfim, Deus cuida do povo que o Senhor levantou, das mulheres e homens do Senhor que o Senhor levantou nesse tempo para estarem juntos afim com a igreja. Em nome de Jesus, nós te pedimos por todos eles. Em nome de Jesus, nos leve na tua santa paz para os nossos lares. Em nome de Jesus.